Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui de Tópicos de Leitura e Teoria Literária. Hoje então, para dar continuidade aos nossos vídeos aqui, às nossas aulas gravadas, né? No primeiro vídeo eu fiz uma revisão geral, apresentação do plano de trabalho. Hoje então abordarei aqui com vocês como Aristóteles concebe na Poética, né, a primeira obra de crítica e teoria literária, vejam bem, como ele aborda o teatro, em especial as tragédias, né? Essa é uma aula bem importante, pessoal, porque pela primeira vez nós teremos subsídios teóricos, né, uma base teórica para que nós analisemos a peça que nós vamos ler, alguns imagino já até leram, né, que é o Édipo Rei ou Rei Édipo do Sófocles. Vamos ver o que ele concebe então, vamos aqui avançando, né, como que ele entende a tragédia, a comédia e a epopeia, esses três gêneros aqui, o que há de semelhante e o que há de diferente entre esses três modos de se dizer algo literariamente. Por outro lado, qual é a finalidade da tragédia, qual é o seu elemento mais fundante, mais fundamental, e ele vai ser taxativo em dizer que é a questão da catarse, né, a purificação das emoções. Por fim, quais são os elementos internos, né, o que há, aqui não mostrarei todos, mas fundamentalmente os mais importantes, os elementos internos de uma tragédia. Sendo assim, esse cara aqui, né, o Aristóteles, que está aqui nesse busto que eu separei, o que ele diz então, vamos começar, tragédia, comédia e epopeia. Eu estou usando aqui, pessoal, a edição da coleção Os Pensadores, vocês encontram no sebo facilmente, e também passarei o PDF para vocês aqui dessa coleção. O texto, a poética, está lá junto com outros, né, é um compilado ali. Lá na parte 9, então, no tópico 9, né, da Poética de Aristóteles, que é uma obra que sobrou para a gente com uma forma de rascunho, digamos assim, anotações de sala de aula. Não é exatamente uma obra que foi editada por Aristóteles, né? Por essa razão sempre vem com essas separações. Algumas partes foram perdidas, né? Eu comentei lá na aula presencial, não sei se vocês lembram, a parte sobre a comédia foi perdida, por exemplo. Ele diz então na parte 9: pois a mesma diferença separa a tragédia da comédia. Procura esta, no caso a comédia, imitar os homens piores, e aquela, a tragédia, melhores do que eles ordinariamente são, operando e agindo elas mesmas. Então aqui a gente já tem a primeira informação, né? Entre tragédia e comédia, o que separa esses dois modos de se fazer teatro é que tragédia coloca personagens superiores à nossa média, e comédia coloca personagens inferiores à nossa média. Sempre lembrar, pessoal, que comédia não é no sentido moderno, é no sentido aristotélico, em que você tem, basicamente, para colocar em linhas muito gerais, comédia é uma história que normalmente, que sempre termina de modo eufórico. A tragédia é o contrário, sempre termina de modo disfórico, não necessariamente com morte, mas necessariamente de modo disfórico, ok? Não é só isso, depois a gente vê mais outras diferenças. Consiste, pois, a imitação nestas três diferenças, como ao princípio dissemos, a saber, segundo os meios, os objetos e o modo. Por isso, num sentido, é a imitação de Sófocles a mesma que a de Homero, porque ambos imitam pessoas de caráter elevado. Então, o que há em comum entre tragédia e epopeia é que colocam personagens superiores em ação. Ou seja, se você olhar para Aquiles, Odisseu, né, os grandes heróis lá, Heitor, e colocar o Édipo, que nós vamos conhecer mais a fundo, né, nas próximas aulas, há algo em semelhante aqui, né, que é todos esses personagens são superiores à nossa média, especialmente no plano moral. Por fim, e no outro sentido, é a mesma que a de Aristófanes. Aristófanes foi um comediógrafo, né, fazia comédias, pois ambos imitam pessoas que agem e obram diretamente, ou seja, o teatro tem essa característica, né, de colocar pessoas em ação. Tudo bem? Essa é a primeira parte. Lá na 24, diz Aristóteles: a epopeia e a tragédia concordam somente em serem ambas imitação de homens superiores em verso, mas difere a epopeia da tragédia pelo seu metro único e a forma narrativa. Então ele está fazendo agora a distinção mais no detalhe entre tragédia e epopeia. E também na extensão, porque a tragédia procura o mais que é possível caber dentro de um período do Sol, em outra tradução diz, em uma revolução do Sol, ou pouco excedê-lo, porém a epopeia não tem limite de tempo.
e nisso diferem ainda que a tragédia ao princípio igualmente fosse ilimitada no tempo, como os poemas épicos. Então ele faz essa distinção especialmente no plano da extensão dessas duas formas literárias, né? A epopeia é muito mais extensa, por exemplo, lá os Lusíadas, né, de Camões, tem 8.816 versos, ao passo que o Édipo Rei você consegue ler numa tarde tranquilamente. Então ele está olhando para vários aspectos dos gêneros para compará-los e para melhor defini-los. E é disso que nós precisamos nos aproveitar, pessoal, para compreender melhor daquilo que vamos ver, né? Tragédia. Então eu separei dois excertos aqui da Poética em que ele diz lá no 27: é, pois, a tragédia a imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos distribuídas pelas diversas partes. Esses trechinhos, pessoal, que estão entre colchetes, são partes ou que não se dá para ler na versão original, ou que foram perdidas, né? E são então inserções posteriores. Diversas partes do drama, imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores e que suscitando atenção, terror e a piedade têm por efeito a purificação dessas emoções. Vocês lembram lá como que se chama purificação? Lembra-se lá? Alguém falou aí, ouvi melhor dizendo. Né? Catarse, exatamente. A catarse é a purificação das emoções do público. Quais emoções? Terror e piedade. Fundamentalmente, então, pessoal, a tragédia serve para isso, tem como finalidade essa purificação das emoções. Quanto melhor isso, quanto mais bem feito este efeito, a criação, o artifício, melhor a tragédia. Continuando ali no 32, porém, o elemento mais importante é a trama dos fatos, ou seja, é a intriga, é o conflito, pois a tragédia não é imitação de homens, mas de ações e de vida, de felicidade e infelicidade, mas felicidade ou infelicidade reside na ação. E a própria finalidade da vida é uma ação, não uma qualidade. Ora, os homens possuem tal ou tal qualidade conformemente ao caráter, mas são bem ou mal-aventurados pelas ações que praticam. Daqui se segue que na tragédia não agem as personagens para imitar caracteres, mas assumem caracteres para efetuar certas ações. Por isso, as ações e o mito constituem a finalidade da tragédia, e a finalidade é de tudo o que mais importa. Aristóteles sempre diz isso em todas as suas obras. A finalidade é de tudo o que mais importa. Quando ele vai tentar entender o que é isso, ele se pergunta para que serve isso, qual é a finalidade disso. E nesse caso, a tragédia serve para isso aqui, especialmente vinculando ao tópico anterior, produzir catarse. Para produzir catarse é preciso que haja uma ordenação interna dessa obra em si, dessa peça, que seja verossímil, que seja coerente, que seja válida. E é disso tudo que ele está analisando aqui nesse momento, ok? Até me atrapalhei um pouquinho aqui. Para o último ponto, então, pessoal, os elementos internos da tragédia. Separei 3 excertos aqui, bem importantes para nós. É, porém, necessário que a peripécia e o reconhecimento... Peripécia, pessoal, é a alternância brusca do enredo, né? Aquilo que no cinema a gente chama de plot twist. E o reconhecimento é o momento em que o herói trágico ele sabe qual é o seu lugar no cosmos, qual é o lugar dele não só na polis, na sociedade, mas também no cosmos, incluindo os elementos transcendentais. Peripécia e reconhecimento surgem da própria estrutura interna do mito, de sorte que venham a resultar dos sucessos antecedentes, ou necessária, ou verossimilmente, porque é muito diverso acontecer uma coisa por causa de outra, ou acontecer meramente depois de outra. Neste ponto aqui ele está olhando sobretudo para o elemento da causalidade, pessoal, que é algo que na filosofia do Aristóteles interessa de perto sobre todos os aspectos, né? Mas nesse caso aqui nos interessa porque ele quer olhar para o mito, ou seja, para a história em si, para a condução de tudo e perceber se há elementos causais que justifiquem determinados elementos. Não dá para algo estar ali ou acontecer na peça sem uma justificativa anterior dentro da peça, ou seja, um elemento causal que gerou aquele efeito. Tudo bem? Parte 60 aqui. Peripécia, ele explica então, é a mutação dos sucessos no contrário, efetuada do modo como dissemos, e esta inversão deve produzir-se também, o dissemos, verossímil e necessariamente.
Assim, no Édipo, o mensageiro que viera no propósito de tranquilizar o rei e de libertá-lo do terror que sentia nas suas relações com a mãe, descobrindo quem ele era, causou o efeito contrário. Isso acontece no ato terceiro, né? Sem querer dar aí já um spoiler, né? Mas já dando, mas não é minha culpa, é culpa do Aristóteles, né, pessoal? Brincadeira. Ele vai citar então essa peripécia que gera um reconhecimento. Né? Essa peripécia que seria fornecida por um mensageiro, que vai dar uma determinada mensagem que por um lado seria muito positiva para Édipo, acaba resultando no efeito contrário. E ele vai dizer esse reconhecimento aqui que se dá por meio de uma peripécia tão bem concatenada, isso sim é o exemplo de como um elemento causal deve ser inserido dentro de uma peça, de modo absolutamente orgânico, coerente e, para usar uma palavra dele, verossímil. Perfeito? Por fim, o último trecho aqui, pessoal, 69. Como a composição das tragédias mais belas não é simples, mas complexa, ou seja, tem mais de uma parte, e além disso deve imitar casos que suscitam o terror e a piedade, e ele explica, porque tal é o próprio fim desta imitação, é a finalidade da tragédia, então, evidentemente se segue que não devem ser representados nem homens muito bons, que passem de boa para a má fortuna, ou seja, para a má sorte, né? Caso que não suscita terror nem piedade, mas repugnância, ou seja, uma pessoa muito boa, um personagem muito bom, que se dá muito mal, segundo Aristóteles, causa mais repugnância do que terror e piedade, ok? Nem homens muito maus que passem da má para a boa fortuna, pois não há coisa menos trágica, faltando-lhe todos os requisitos para tal efeito, ou seja, uma história assim também não teria pé nem cabeça nessa finalidade para a tragédia, ok? O mito também não deve representar um malvado que se precipite da felicidade para a infelicidade. Ou seja, um sujeito muito mal que acaba se dando mal. Por que isso não funciona tragicamente? Ele explica. Se é certo que semelhante situação satisfaz os sentimentos de humanidade, ou seja, a humanidade, segundo Aristóteles, gosta quando vê alguém mal se dando mal, também é certo que não provoca terror nem piedade, ou seja, pode ser até que as pessoas comuns almejem isso, mas enquanto efeito trágico não, porque não gera terror nem piedade. Porque a piedade tem lugar a respeito do que é infeliz sem o merecer, e o terror a respeito do nosso semelhante desditoso, pelo que neste caso o que acontece não parecerá terrível nem digno de compaixão. Sendo assim, pessoal, ele é clínico em dizer, por um lado, nessas diferenças aqui, que a tragédia se impõe como a história que coloca personagens superiores em ação, assim como a epopeia, diferentemente da comédia. Por outro lado, aponta elementos internos como a extensão, por exemplo, de uma tragédia, que não pode ser muito longa. E, por fim, aponta esses elementos internos aqui que dizem respeito à constituição de uma boa catarse, que é a purificação de certas emoções. Quais? Terror e piedade. Ok? Por um lado, então, Aristóteles descreve o que é uma tragédia e, por outro lado, prescreve o que deve ser uma boa tragédia. E podem ter certeza, Édipo Rei é o caso. Uma grande peça. Espero que quem não leu vá lendo já para que a nossa primeira aula seja produtiva. Puxarei ainda na aula de sexta agora Aristóteles um pouquinho, com uma base introdutória, mas já entraremos, espero eu, na obra de Sófocles. Tudo bem? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Um abraço para vocês e até logo.